Há um clamor intenso, alto, constante e incessante das Escrituras Sagradas chamando o homem ao arrependimento. João e Jesus, quando iniciaram o ministério, ambos desenvolveram o seu ministério e a sua pregação com base na mensagem do arrependimento. João começou o ministério dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou o ministério dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O apóstolo Pedro, após a cura de um paralítico, à porta da igreja Formosa, ele faz o seu segundo discurso e ele chama todos os seus ouvintes ao arrependimento, conforme o registro de Atos, capítulo 3, os versículos 19 e 20. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Portanto, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre chamados ao arrependimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance e continue alcançando a sua vida e a sua família. A palavra de Deus, no texto que lemos, mostra o apóstolo Pedro se dirigindo a todos os seus ouvintes, chamando cada um deles ao arrependimento. E o que Pedro diz aos seus ouvintes antes de chamá-los ao arrependimento? No versículo 15, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, disse: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Note que o apóstolo Pedro diz que os seus ouvintes, aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, eles deviam se arrepender, porque foi eles e o pecado deles que levou o Senhor Jesus para a cruz. O Senhor Jesus, ele subiu no madeiro, ele subiu numa cruz, ele derramou seu sangue, ele entregou a sua vida porque o pecado foi cometido, porque a desobediência foi assumida pelo ser humano. Portanto, o pecado é grave e por isso o apóstolo Pedro, ele chama os seus ouvintes ao arrependimento. Portanto, nós aprendemos pelo menos duas verdades a respeito do arrependimento. Primeiro, o arrependimento é necessário. Após o pecado, o ser humano ele se distanciou do Senhor, ele rompeu o seu relacionamento com Deus. E para que esse relacionamento seja restaurado, é necessário que o ser humano se arrependa. É necessário que o ser humano reconheça que pecou contra Deus. Como disse Davi no Salmo 51, o verso 4. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O Salmo 51, verso 5. E no verso 4 ele disse, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Note, portanto, um reconhecimento. E arrependimento é isso, é quando nós nos damos conta de que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. O arrependimento é quando nós nos damos conta de que as nossas decisões afrontaram a bondade, o amor, a fidelidade de Deus. O arrependimento é quando nós nos damos conta da nossa incapacidade de amar. Então é necessário que nós tenhamos esse reconhecimento, que nós venhamos nos dar conta de que pecamos, de que nós somos incapazes de amar e que nós precisamos do perdão de Deus e da graça de Deus. Isso é o arrependimento, conforme o clamor das Escrituras. Também nós aprendemos uma segunda verdade a respeito do arrependimento. O arrependimento é benéfico. Ou seja, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos incapazes de amar, quando nós reconhecemos que os nossos pecados afrontam e ofendem a santidade de Deus, Deus então
Ele, com a sua misericórdia, com a sua graça e bondade, ele promove na nossa vida o perdão, ele promove na nossa vida o refrigério, ele promove na nossa vida a restauração do nosso relacionamento com ele. Portanto, o arrependimento é benéfico. O apóstolo Pedro diz no texto que lemos que quando nós nos arrependemos, mediante ao arrependimento, vem os tempos de refrigério, ou seja, a nossa alma recebe calma, a calma que vem de Deus. A nossa alma recebe a paz que vem do alto, que vem do trono da graça, que vem do Pai das luzes, que vem do Deus de bondade. A graça de Jesus é poderosa para abrandar, para acalmar e para trazer paz ao nosso coração agitado pelo pecado. Então esse é um benefício do arrependimento. O arrependimento também promove a vinda e a permanência da presença de Deus na nossa vida. Nesse mesmo texto de Atos capítulo 3, o versículo 20, o apóstolo Pedro diz que nós passamos a desfrutar da presença do Senhor, nós passamos a desfrutar da companhia do Senhor na nossa vida todos os dias. Perceba quantos benefícios nós desfrutamos por meio do arrependimento. O arrependimento, portanto, é benéfico. Não é uma exigência de Deus apenas cobrando do ser humano o arrependimento. O arrependimento é muito mais do que uma cobrança de Deus. O arrependimento é uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós para que possamos, por meio do verdadeiro e profundo arrependimento, desfrutar do perdão de Deus e do refrigério que a presença de Deus traz sobre as nossas vidas. Portanto, diante dessas verdades, a palavra de Deus ela propõe pelo menos 2 desafios para nós a esse respeito. E o primeiro desafio é: se submeta à ação do Espírito. Quem promove o arrependimento na vida do ser humano é o Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8, que ele estaria indo para o Pai e que, indo para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, quem promove o arrependimento na vida do ser humano é o Espírito. E para que o Espírito promova o arrependimento na nossa vida, nós precisamos nos submeter à ação do Espírito em nós. O Espírito faz a ação e nós sofremos a ação. Portanto, a gente precisa de submissão. Submeta-se à ação do Espírito na sua vida. E o segundo desafio é: decida se arrepender. Isso mesmo, o arrependimento é o Espírito Santo que promove, mas existe a nossa participação nessa parte. Existe a nossa participação nessa ação. Ou seja, nós precisamos tomar a decisão de ouvir a voz do Espírito, de ser sensíveis à voz do Espírito, de obedecer à voz do Espírito e não resistir à voz do Espírito. Conforme a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Portanto, nós precisamos estar decididos a nos arrepender. Nós não podemos resistir à ação do Espírito. Se a gente resistir à ação do Espírito, nós não vamos receber o autêntico e verdadeiro arrependimento sobre nossas vidas. Portanto, decida se arrepender. O arrependimento é uma decisão nossa. Nós precisamos verdadeiramente sensibilizar o nosso coração para a ação do Espírito e decidir viver em submissão ao Espírito, em obediência ao Espírito e decidindo todos os dias nos arrepender das nossas más atitudes, dos nossos pecados, dos nossos erros. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, Pai Santo e maravilhoso, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te rendemos graça. Deus, Tu és aquele que nos chama hoje mesmo para o verdadeiro e profundo arrependimento. Nós estamos diante da palavra do Senhor e a sua palavra ela é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é poderosa, é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. E neste momento, Deus, a intenção do nosso coração
nos arrepender dos nossos pecados, é buscar o perdão do Senhor, é buscar, meu Deus, o refrigério que só a Tua presença promove na nossa vida. Que a Tua bênção nos alcance de maneira poderosa e que possamos experimentar essa graça do verdadeiro e autêntico arrependimento. Que possamos nos submeter à ação do Espírito e decidir viver uma vida de renúncia, uma vida de privação, de autonegação, abdicar da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor e viver para o louvor do Teu nome. Que a Tua bênção nos alcance, que o arrependimento nos alcance, que o nosso coração se sensibilize e se submeta à ação do Senhor, em nome de Jesus. Amém.